Olá, amados irmãos, graça e paz. Muito bem, vamos dar sequência à nossa oração citando os Salmos 91. Estamos buscando o nosso Deus, porque Deus trouxe o entendimento. Nós precisamos tirar força da fraqueza, conforme está escrito aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, no verso 34. Essa palavra fala a respeito dos heróis da fé. E a cada dia nós estamos trazendo um herói da fé. Pessoas de referência. Deus levantou homens e mulheres de Deus para servir de referência. E aqui diz, no versículo 34, que eles escaparam do fio da espada, apagaram o fogo. Eu vou ler para vocês. 34. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram. Puseram em fuga os exércitos dos estranhos. É uma direção que Deus trouxe para a nossa vida. Porque tem pessoas que vivem a vida inteira dividindo a sua vida com estranho, aceitando a presença do exército estranho. Mas aqui diz que aqueles homens, referência, homens de fé, os heróis da fé, colocaram em fuga o estranho. Você não vai permanecer ou dividir a tua vida com o estranho. O que é o estranho? Aquilo que não provém de Deus. A tristeza, a opressão, a angústia, as enfermidades, tudo que não provém de Deus é estranho. E é nessa fé que nós estamos orando, citando os Salmos 91. É com essa intenção. Sabe que a sua oração deve ser intencional. Você não pode ter uma intimidade com Deus fazendo orações sem sentido, sem direção. O Senhor tem ministrado ao nosso coração. E essa ministração, colocar em fuga o estranho. Essa é a direção de Deus para a nossa vida e é por isso que nós estamos em oração. Escapar do fio da espada. Quantas pessoas escapam do perigo por meio da fé? Vem a ameaça, o fio da espada, mas pela fé você escapa. Deus dá o livramento. Glória a Deus por isso. E é nessa fé que nós estamos trazendo os personagens, os homens que Deus usou poderosamente no passado. Eu quero deixar bem claro, já havia falado isso, mas os heróis da fé, o que diferencia dos não heróis da fé? Não é a qualidade deles, não é as virtudes pessoais. Afinal, eles não tinham nada de diferente de mim, de você. Eles tiveram medo, eles passaram por lutas, eles passaram frio, calor, todos os sentimentos, tudo que a gente enfrenta, eles enfrentaram. Agora, o que fez a diferença é eles confiarem em Deus. Eles tiraram força da fraqueza, porque essa força veio do poder de Deus, pela fé. Então eles acessaram o trono de Deus. E você sabia que você tem acesso a esse trono? Eu não digo tanto quanto eles, eu diria mais do que eles, porque no tempo que eles viveram, eles não desfrutaram da promessa do Cordeiro de Deus. Aliás, eles queriam viver o nosso tempo, porque o Senhor revelou a eles Cristo Jesus, esse tempo que nós estamos vivendo, o tempo da graça. Eles queriam viver o tempo da graça.
E nessa esperança de Cristo, é que eles seguiram a fé. E eles viram o nosso tempo. Portanto, nós devemos então louvar a Deus por conta desta oportunidade, pelo fato de Cristo Jesus ter sido o Cordeiro de Deus e o sangue dele nos purifica. E nós temos acesso à sala do trono. Foi isso que fez total diferença, que faz a diferença na nossa vida. O acesso à sala do trono. Esses homens, eles acessaram pela fé. Eles acessaram o poder de Deus, então eles receberam de Deus o incomum, o sobrenatural. E eles conseguiram vencer exército, pôr em fuga os exércitos estranhos. Eu quero trazer para vocês, aqui no próprio capítulo 11, no versículo 24, fala a respeito de Moisés. Eu quero falar com pessoas que sentem que estão na desvantagem. Você de repente está triste, porque você tem clamado a Deus, e o que os seus olhos têm visto é uma desvantagem pelo fato de você estar clamando a Deus. Você observa as pessoas que não creem no Deus que você crê avançando. Aí você não entende isso. Você não compreende. Aí você questiona, indaga a Deus. Você questiona o fato da sua vida não andar, de você estar na desvantagem. Olha só o que Deus fala sobre Moisés, o apóstolo Paulo, aqui no livro de Hebreus, no versículo 24. Pela fé Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Muito bem, pela fé Moisés renunciou uma vantagem. Qual vantagem? Nada mais, nada menos do que ser príncipe no Egito. Olha, ele renunciou a algo realmente que não é qualquer coisa. Ele renunciou a ser príncipe da principal potência mundial naquele tempo, o Egito. O Egito reunia tecnologia, avanço. O Egito era a referência do mundo. E Moisés renunciou essa vantagem. Meus amados, aquilo que você chama de desvantagem, de repente você se encontra assim, você não entende por que uma porta fechou, você não entende por que uma amizade se afastou de você, você não entende por que você perdeu determinada oportunidade. Aí você classifica como desvantagem, como azar. Mas aquilo que você chama de desvantagem, eu posso chamar de livramento. Na realidade, Moisés foi livre do Egito. O Egito representa o mundo que ele mostra um brilho falso, o mundo que tem o seu atrativo para a nossa carne. E Moisés, ele renunciou aqui, é muito interessante, que fala que ele preferiu ser maltratado no Egito, no deserto com o povo de Deus, do que um pouco de tempo ter o prazer, o gozo do pecado. Porque é assim que o pecado faz. Ele atrai, mas na realidade o final dele é amargo. É um preço altíssimo que se paga. Então, alegra o teu coração. Não se entristeça por conta de uma porta que fechou, por conta de uma oportunidade que você perdeu. Veja como o trabalhar de Deus na sua vida, como um livramento, assim como aconteceu com Moisés. Veja bem, Moisés estava aparentemente na desvantagem, trocando o Egito para viver no deserto. Só que eu pergunto para você, você sabe quem foi Faraó? Agora, você sabe quem foi Moisés?
Certamente Moisés está entre a humanidade, entre os 5 nomes mais importantes da humanidade. Nós estamos falando de quem hoje? De Moisés. Deus fez uma grande obra através dele. Eu digo para você, a porta que Deus fechou na sua vida, não se entristeça. Não lamente a porta que Deus fechou na sua vida. Não reclame dessa porta. Porque enquanto você ficar olhando para essa porta que fechou, lamentando, não entendendo, você não acessa a porta que Deus vai abrir na sua vida. Deus abriu uma porta infinitamente maior para Moisés. Moisés, ele é classificado um dos homens mais importantes da humanidade. Através dele, Deus fez uma obra incomparável. Se ele estivesse no Egito, ele seria mais um. E outra, a obra que Deus fez foi no presente, ou seja, naquele tempo na vida de Moisés e no porvir. Porque você sabe que a obra de Deus não para quando a pessoa ela parte para a glória de Deus. É uma continuidade, claro, com a perfeição. E Moisés está com o Pai, na glória, porque ele cumpriu o propósito pelo qual ele foi chamado. Meus amados irmãos, não deixe o inimigo confundir a sua mente. Não deixa. Saiba que Deus não falha. Continua orando. E o trabalhar de Deus é diferente do trabalhar do homem. O homem geralmente é imediatista. Mas quando você recebe a direção de Deus, então você se alegra. Agora, você não pode cobrar das pessoas ter a fé que você tem, porque a fé é para você. Moisés certamente foi criticado, ele era motivo de chacota. Obviamente, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o profundo da nossa alma. Deus vê o nosso coração. Deus sabe o que é melhor para você. Então, em tudo dai graça a Deus. Moisés foi provado na fé dele, mas Deus revelou, deu a visão. Ele enxergou onde Deus queria colocar ele. Ele não foi louco ao ponto de renunciar à glória do Egito pela glória de Deus. Não cobre das pessoas reconhecer a glória de Deus, porque é uma revelação pessoal para você. É uma revelação sua. Ninguém está vendo a sua intimidade com Deus. Então, quando você renunciar uma vantagem, entre aspas, não cobre aplausos, aprovação dos outros. Não procure a aprovação dos homens, porque eles não entendem o caminho de Deus. Deus falou o teu coração, Deus ministrou o teu coração, faça o que Deus mandou. Agora, Deus, você dá liberdade ao Senhor, ao Espírito Santo para endireitar os seus caminhos? Então não reclame do trabalhar de Deus. Você nas suas orações você diz: Senhor, o Senhor tem liberdade para endireitar os meus caminhos, os caminhos tortuosos. Muito bem. Agora, a forma de Deus trabalhar você não pode indagar, questionar, porque o Senhor sabe o caminho para quebrantar o teu coração. Viu? Então, levante a cabeça. Deus ele vai abrir outra porta para você. Deus vai atrair pessoa certa, ele vai afastar a pessoa que vai ser uma pedra de tropeço. Você não sabe. Você não vê os corações, mas Deus sabe. Não quero dizer que todo mundo que afastou de você vai te enganar, não é isso. É porque não tem propósito na sua vida. E Deus vai trazer pessoas que você nem imagina, que vai entregar para você uma mensagem de Deus, que vai ser como uma peça do quebra-cabeça, que vai agregar na sua vida, que vai trazer, que vai acrescentar, vai somar com você. Mas muitas vezes, para Deus trazer a pessoa certa, ele afasta a pessoa errada. Para Deus abrir a porta certa, ele fecha a porta errada.
mas em tudo nós seguimos na fé, como Moisés, vendo a glória de Deus, não se importando com as chacotas, com as zombarias, com o disse-me-disse, com aplauso ou aprovação dos homens. Se preocupe com a aprovação do teu Deus. Aleluia. Glória a Deus, amados. Fique com essa palavra, viu? Essa direção do céu para o teu coração. Não olhe para a porta que fechou. Não olhe para isso, não perca seu tempo. Segue em frente. Coloca a tua vida na presença de Deus e segue em frente. Deus tem algo melhor para você. Assim como Ele fez na vida de Moisés, uma obra gigantesca, uma obra maravilhosa. Ele vai fazer na tua vida e vai fazer você marcar a sua geração. Você vai ser também uma referência de fé. Você vai ser um testemunho vivo da glória de Deus. Aleluia. Prepara o teu coração, vamos orar. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, nós te louvamos e bendizemos, Deus, pois a sua obra é perfeita. Lançamos fora toda murmuração, sabe, Pai, toda negatividade. Senhor, da nossa boca saem palavras de louvores, de adoração, mesmo na aparente desvantagem. Nós reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, ó Deus. Muito obrigado pelos livramentos, conscientes e inconscientes. Nós não fazemos ideia, Pai, do trabalhar do Senhor, dos livramentos que nós já recebemos. Ainda que a gente não entenda, Pai, a porta que fechou, a pessoa que se afastou, meu Pai, não tem uma explicação. Mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, meu Deus, nós sabemos que tudo o que acontece é com a Tua permissão. E nós seguimos atentos, meu Pai, às ordens do Senhor. Ministra em cada coração. Meu Pai, revela a visão, Pai, assim como o Senhor revelou para Moisés. Moisés fez uma escolha que para o mundo não tem sentido. Assim como essa pessoa é incompreendida. Ela não tem apoio, aplausos dos homens. Aliás, ela é muitas vezes maldita pelos homens, caluniada. Mas o Senhor vai compensar, meu Pai. O Senhor vai compensar. O Senhor vai honrar, meu Deus, essa pessoa diante de todos aqueles que difamaram ela.
eles vão ter que dobrar a língua e reconhecer, meu Pai, que o Senhor é Deus na vida dela. Não para vingança, mas é para a glória do Teu santo nome, Deus. Porque ela se apegou ao Senhor de todo o coração. Ela se apegou à Sua palavra. Ela segue o caminho do Senhor. Por conta da confiança, ela poderia parar diante de tantas coisas que ela tem enfrentado, mas ela decide confiar em Ti, meu Pai. Oh Deus, Moisés recebeu algo que o mundo não poderia dar, meu Pai. O Egito não poderia proporcionar a obra que o Senhor entregou para Moisés. Assim, meu Pai, será na vida do meu irmão, da minha irmã, porque Moisés era como nós. Mas o Senhor escolheu e ele decidiu confiar em Ti. Mediante a confiança, o Senhor deu a ele força em meio à fraqueza. E ele conseguiu, meu Pai, levantar uma nação no deserto. O Senhor trouxe sustento, provisão, o Senhor deu livramento e o povo foi abençoado mesmo no deserto. Aleluia. Ó Deus, naquele tempo eles comeram do maná do céu. E o Senhor enviou o pão vivo, Jesus Cristo, o pão que subsiste à vida eterna. Ah, meu Pai, o Senhor disse, não trabalhai pelo pão que perece, mas pelo pão da vida. Deus, que o Senhor, Pai, venha em nome de Jesus alimentar a alma dessa pessoa. A Tua palavra, ela nos traz refrigério. Oh Jesus, habita nesse coração, preencha todo o vazio. Faz essa pessoa se levantar, meu Pai. Fortalece. E Deus, ela tira a força da fraqueza. A Tua graça basta. A Tua graça, meu Pai, nos sustenta. Nós seguimos firmes no propósito, olhando para o Senhor, tirando os olhos das ofensas, dos obstáculos e olhando exclusivamente para o Senhor. Nós vamos seguir em frente, firme no propósito, em nome de Jesus. A porta da casa mais simples que o anjo dá.